Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente fez um trabalho no Facebook com vocês, né, que era para vocês votarem em que tipo de publicação vocês queriam ver aqui no YouTube, lembram? Pois eu coloquei lá se vocês preferiam que eu falasse dos erros mais comuns da escrita ou se vocês preferiam que eu abordasse a parte de pronúncia em francês, certo? Foi massivo o número de alunos e de seguidores lá no Facebook que votaram na letra A, que eram os erros mais comuns à escrita. Pois bem, vocês venceram. Hoje a gente vai falar aqui de 5 erros mais comuns na escrita do francês, ok? Obrigada aí para vocês que participaram. Obrigada a todos que curtiram e que compartilharam, que entraram aqui no nosso canal, que se inscreveram. E se você que está chegando agora já gostou do assunto que a gente vai falar nesse vídeo, dá o seu joinha aí no vídeo, dá a curtida, certo? Compartilhe com os amigos e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, certo? Que assim você está incentivando o nosso trabalho aqui no canal. Pois bem, mas vamos começar, né? Vamos lá. A gente vai falar hoje de 5 erros, os 5 erros mais comuns, tem outros, né? Uma infinidade de erros que podem acontecer, mas a gente vai abordar isso em aula mais específica no curso. Hoje eu vou trazer para vocês 5 erros, porque o nosso tempo aqui no canal é curto, certo? Não adianta a gente estar fazendo um vídeo muito longo. Então vamos fazer um vídeo assim que dê para todo mundo ouvir, que não seja um vídeo cansativo, né? Vamos falar de 5 erros. O primeiro erro mais comum é a utilização do artigo definido e indefinido, ok? O uso do artigo definido e indefinido é uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso do básico ao intermediário da Langue Idiomas, certo? Mas então, aqui eu vou passar para vocês já essa super dica. Ó, os artigos definidos e indefinidos, quando você junta a preposição de ou a preposição a, certo? Ocorrem erros bem comuns e vocês não têm noção assim de quanto erro que tem assim de correção, né, dos alunos que eu pego mesmo quando estão iniciando, ou mesmo aluno que já sabe escrever muito bem e tal, mas passa despercebido essa questão desse erro, certo? Então, pessoal, a questão do de mais o le, né? De mais le vira dos, com S no final. D-E-S, dos, né? De mais les se vira dos, certo? Então não existe deles, existe dos, certo? A gente não pronuncia o S, mas a gente escreve o S, então a gente está falando a escrita, né? Então na escrita a gente vai colocar o S, tá? De mais les não existe, é dos, ok? De mais le se torna du, certo? De mais le se torna du, não existe de le em francês, é du, ok? E a, né, com a preposição a, o artigo definido e a preposição a, de les, né, a les. A les não existe, ok? Existe a lá, a lê, mas a les não existe. Então, o a les vai se tornar os, ao x, ok? Então, não se esqueçam, isso é muito comum, certo? Então, somente os femininos aceitam essa forma, a forma feminina, de lá e a lá, ok? Só a forma feminina vai aceitar de lá e a lá. O dele não existe, vira dos. E o a le também não existe, vira os. Os États-Unis, por exemplo, é uma expressão comum, né? Os États-Unis. Então, é muito comum também ocorrer o erro, né? Colocar deles, ok? Uma outra coisa que a gente vai ver, né? Le e lá, né? Diante de vogal.
ou diante de H mudo se torna L apóstrofe, ok? Então você tem que ter atenção de não colocar a vogal. Essa vogal ela vai cair e você vai utilizar um apóstrofo. Se a outra palavra for seguida de H mudo ou de vogal. Exemplo: l'organisation, l'origine, l'herbicide. L'herbicide no sentido de herbicida, né? Mas atenção aí que tem um detalhe, né? Se esse H for aspirado, certo? Você tem que saber as palavras que começam com H, nem todas têm H mudo. Algumas são H aspirado, sendo que você continua colocando, né? Porque é um H aspirado, ok? Então, assim, tem um detalhe, né, que essas palavras que têm H aspirado, elas são indicadas com um asterístico nos dicionários, certo? Por isso que eu falo para os alunos, usem o dicionário, porque o dicionário, ele é importante, certo? Para você ver esses detalhes na hora que você está aprendendo, certo? São detalhes que o dicionário te dá. Essas palavras que têm H aspirado, elas aparecem com um asterístico lá no Larousse, ok? Neveu se torna neveu, né? Porque você tem quando você tiver uma palavra começando por vogal ou H mudo, né? Neveu com E-A-U no final vai se tornar neveu com L no final, é L, quando a palavra for masculina, começando com vogal ou H mudo, certo? Exemplo, neveu aéroport, neveu aéroport. Neveu ordre, nova ordem, novo aeroporto, nova ordem. Neveu accord, neveu l'accord, novo acordo, certo? Outra palavra, be, com E-A-U, se torna beul, com E-L no final, se também a palavra masculina começar com vogal ou H mudo, ok? Desculpem, bel appareil, né? Por quê? Porque a palavra appareil, aparelho, né, vai começar com o A, né? Então, começou com A, o B se torna bel, né? A palavra homme também, l'homme, certo? Por quê? Porque começou com um H mudo, certo? Vieux, que é uma palavra que termina com E, o X, vai se tornar vieille, com L no final. Quando a palavra seguinte for uma palavra masculina, começada por vogal ou H mudo também, certo? Vieil homme, por exemplo, vieil homme, né? Um velho homem, ok? Então, jamais, né? Jamais, d'accent avant um double consoante, né? Jamais use acento antes de uma palavra com duas consoantes. Exemplo, palavra com duas consoantes, mesmo que ela tenha o som aberto ou fechado, é aquele som bem abafado, você não vai usar acento nenhum. Exemplo, guerre, maître, appel, certo? Essas palavras não têm um acento. Por quê? Porque em seguida, por exemplo, na palavra guerra, né, tem dois R's antes do E. Na palavra maître, tem dois T's depois do E. E na palavra appel, tem dois L's após o E, certo? Então, nada de acento, ok? Não usar acento quando a palavra tiver um X, por exemplo, certo? A palavra tiver um X, antes desse X, não use acento. Por mais que pareça que a palavra é acentuada, não use o X. Exemplo, expérience. A palavra expérience, esse E é bem aberto, né? Então, mas nesse caso, vem um X em seguida. E aí você não vai utilizar a acentuação. Extraordinaire. Extraordinaire é outra palavra que você não vai acentuar esse E. Exemple. Exemple é outra palavra também que não vai usar acentuação. E text.
Texte também é outra palavra que não terá acentuação, porque são palavras que começam com X, certo? Antes do X não use acentuação, antes de palavra antes de dupla consoante não use acentuação, certo? Pode ter acentuação em outras partes da palavra? Pode até ter, mas antes dessa dupla consoante e antes do X não usa acentuação, ok, pessoal? Item 4, vamos lá. Item 4 é a diferenciação entre entendre e entamer, certo? Entendre e entamer são palavras que significam começar alguma coisa. Mas dependendo dessa alguma coisa que vai começar, você vai utilizar ou entendre ou entamer, certo? Elas não são intercambiáveis, essas palavras. Por exemplo, entendre un procès judiciaire, né? Intentar começar, né? Começar um processo judiciário. Então, para processo judiciário, a palavra é entendre, certo? Para entamer também significa começar, certo? Começar uma negociação, por exemplo, né? Entamer un procès de négociation, né? Entamer un procès de negociação pode ser de um tratado, certo? Começar um processo de negociação de um tratado. Por exemplo, você não vai usar nem commencer, nem entendre, você vai usar entamer, ok? Entamer é a palavra para começar um processo de negociação de tratado, ok? Item 5, vamos lá, nosso quinto e último item, hein, pessoal? Nas nacionalidades, certo? É para a gente colocar maiúsculas somente quando a gente estiver se referindo a um nome, ou seja, a um substantivo. Quando a palavra que define nacionalidade ela for substantivo, você vai colocar maiúscula. Quando ela for um adjetivo, você vai colocar na minúscula, certo? Exemplo, un brésilien. Un brésilien é um brasileiro. Então, vai colocar aí na maiúscula. Por quê? Porque aqui é um substantivo, ok? Sendo substantivo, eu vou colocar letra maiúscula. Mas se eu quiser escrever como se fosse um adjetivo, por exemplo, une entreprise brésilienne, uma empresa brasileira. Então, esse brésilienne vai ser sempre na minúscula. E o brésilien, o brasileiro, vai ser sempre na maiúscula. Ok, pessoal? Então, assim, foram 5 itens que a gente viu aqui. Vamos revisar esses 5 itens que a gente viu, hein? Primeiro item foi os artigos definidos e indefinidos, certo? A gente viu como é que a gente erra quando usa esses artigos, certo? O de se torna de, o de se torna du e o ale se torna o, certo? Com x no final, os. A gente não fala o x, mas... Outra questão é o H aspirado. O H aspirado mantém o lá e o lê. Antes de H mudo e vogal, você vai botar o L apóstrofe, ok? Neveu se torna neveu com L no final, antes de um masculino começado por vogal ou H aspirado. Exemplo, be se torna belle. Be se torna belle. Exemplo, bel homme, ok? Não usar acentuação diante de palavra que tem 2 consoantes. Exemplo, guerre, né? Maître, tem 2 consoantes aí. Appelle, tem 2 consoantes aí. Então, não usar antes de dupla consoante nenhum acento, certo? Após a dupla consoante pode ter acentuação? Pode. Antes não, ok? Também antes de X não se usa acentuação. Expérience. Expérience tem acentuação depois do X. Antes do X não tem, ok? Entendre e entamer. As diferenças entre as palavras entendre e entamer.
né? Ententer é para processo judiciário e entamer para processo de negociação. Pode ser negociação de tratados, se refere a isso aí, certo? Quando você está negociando alguma coisa sem ser pela via judiciária. E no caso de nacionalidade, se for substantivo, você vai usar letra maiúscula. Quando a palavra é adjetivo, você vai utilizar letra minúscula. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma, certo? Ok, pessoal, agora eu vou deixar aí uma para vocês pensarem, certo? A gente viu 5 aqui, 5. Vou deixar uma fácil para vocês pensarem. Como é que eu formaria o plural da palavra fundamentou? Fundamentou. Coloquem aqui a resposta, aqui embaixo, comentem embaixo do vídeo como é que ficaria o plural da palavra fundamentou, ok? E aí, comentem aí, deixem as suas ideias, certo? Fundamentou no masculino, é uma palavra masculina, certo? Masculina. E fundamentale. Pesquisem aí, coloquem a resposta aí embaixo do vídeo, ok, pessoal? Que assim vocês vão estar também ajudando os colegas de vocês que têm dúvidas, né? Assim que as pessoas acessarem esse vídeo, vão ver que tem aí as considerações de vocês, tem as contribuições de todos vocês aí embaixo. Fundamentou e fundamentale. Como é que eu coloco essas duas palavras no plural, ok? Coloquem os comentários aí embaixo. Eu agradeço aí a participação de todos vocês, de estarem até agora com a gente aí nesse vídeo, certo? Muito obrigada a todos que ficaram até agora. Não se esqueçam de dar uma curtida no vídeo, né? Assinar o canal, compartilhe o vídeo com os amigos, certo? Aqueles colegas que vocês sabem que estão fazendo o CACD esse ano e que ainda tem bastante dúvidas aí em francês. Compartilhem o vídeo com os colegas e cliquem no sininho para receberem as notificações aí do canal, ok, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Au revoir.